E aí, meus queridos, vamos continuar então a nossa linda aula de relações ecológicas dos seres vivos. Então, nessa segunda parte, agora a gente tem mais relações. Por quê? Porque agora a gente vai falar das relações entre os seres de espécies diferentes, né? Então, são as relações interespecíficas. E aí, lembrando que na aula passada a gente viu as 4 principais relações intraespecíficas. Você observa que a quantidade de relações aqui é maior, certo? Então, tá dividido em harmônicas e desarmônicas. Nós vamos passar por cada uma delas, tá? Lembra que eu falei para vocês que essa aula ela segue com vários exemplos, mas os exemplos são só para te ajudar, tá? A se acostumar e entender essas relações, porque esses exemplos podem mudar ao longo dos estudos científicos, por exemplo, tá? E eles também podem aparecer novos exemplos na prova. Então, o mais importante é você entender a essência de cada relação, tá bom? Então, dentro das relações harmônicas, deixa eu apagar aqui um pouquinho para você visualizar melhor. Dentro das relações harmônicas, né, que são aquelas onde nenhum dos seres vai ter prejuízo, a gente vai ter mutualismo obrigatório, protocooperação ou mutualismo facultativo, que é benefício mútuo para ambos, tá? E o comensalismo. A espécie comensal é uma espécie que vai ter benefícios e a espécie que ajuda essa outra vai ser neutra essa relação para ela, tá? Então, só que aqui dentro do comensalismo, pessoal, a gente vai ter vários subtipos, tá bom? Vamos chegar lá. E nas desarmônicas, tá? Temos aqui 2 bem conhecidas de vocês, predatismo, né? Parasitismo, uma relação que promete aparecer muito nas provas esse ano, né? Já que estamos vivendo uma pandemia, já que temos o assunto doenças, o assunto parasitas em alta, né? Então, vários exemplos podem aparecer aí para vocês. A competição, que a gente já falou um pouquinho semana passada, né? Na nossa última aula, mas agora é a competição interespecífica, tá? Que vai ser por motivos diferentes. E temos aqui o amensalismo, tá? Que vai ser tanto positivo quanto negativo, ou, olha só que interessante, pode ser 0 e negativo, tá? E aí eu vou explicar o porquê, os tipos de amensalismo, tá? E a gente até poderia colocar algumas outras aqui, como eu vou mostrar para vocês, como o esclavagismo, né? Que é o uso do trabalho de uma espécie em benefício da outra, tá bom? Muito bem, queridos, então vamos lá, vamos aqui para o quadro. A gente vai começar, então, com as interespecíficas, lembrando o significado, né? Entre espécies, tá? Entre, específica, espécies. Diferentes, né? Entre espécies diferentes, beleza? Tá. E aí, temos então, dentro das harmônicas, aquelas 3. Então, vamos começar, pessoal, com o mutualismo. O mutualismo, como vocês viram ali, o mais atual é usarmos o termo mutualismo obrigatório, tá? E mutualismo facultativo. Ambos positivo e positivo. O mutualismo facultativo pode aparecer para vocês como protocooperação ou simplesmente cooperação. Acho que todos esses nomes remetem realmente ao que acontece. Mutualismo, uma relação de benefício mútuo, e para alguns seres vivos ela é obrigatória à sobrevivência. E aí, os alunos confundem muito o seguinte, uma relação obrigatória não necessariamente precisa ser a curto prazo, tá? Porque assim, às vezes a gente fala assim, olha, se um morrer, o outro morre.
o que acontece muitas vezes é que o outro morre a longo prazo. O outro, por exemplo, relações de fungos com plantas, tá? Quando é um tipo de mutualismo, eles acabam se ajudando, né? Se o fungo morrer, a planta não morre imediatamente. A planta vai perdendo nutrientes, vai se desenvolvendo menos e a longo prazo pode morrer, tá? Então, por isso que os alunos às vezes ficam na dúvida. Mas um indivíduo morrendo nessa relação, você já considera como obrigatório, tá bom? Já vamos ver os exemplos. E o facultativo ou protocooperação significa que se tiver uma relação, né, os dois vivem melhor. Mas se não tiver, eles também não morrem, tá certo? Então, eu gosto de mostrar isso para vocês na forma gráfica, onde a gente teria, por exemplo, as espécies. Vamos colocar aqui uma legenda. Espécie A, espécie B, tá? Espécies A e B. Nesse primeiro gráfico, a gente vai colocar elas separadas, e elas juntas. Então, por exemplo, como apareceria uma protocooperação para vocês? Aí mostraria o seguinte, que a espécie A tem uma taxa de crescimento assim, por exemplo, a espécie B tem uma taxa de crescimento assim, quando elas estão separadas. Porém, quando elas estão juntas, olha só que legal, as duas crescem mais, se desenvolvem melhor, tá? Isso é um exemplo clássico de mutualismo facultativo, porque elas sobrevivem separadas, mas quando estão juntas melhora para os dois, beleza? Vamos ver alguns exemplos então? Vem aqui para a imagem comigo, ó. Aqui eu coloquei alguns exemplos de mutualismos obrigatórios, tá? Então, cupins e protozoários, um exemplo que cai bastante nas provas. E por que o cupim precisa do protozoário? O cupim, ele não consegue digerir celulose, tá? E ele se alimenta de matéria vegetal, principalmente, tá? Principalmente de madeira. Então, ele precisa do protozoário que está lá no intestino dele produzindo a celulase para ele poder digerir a celulose. Se o protozoário morrer, o cupim não vai conseguir digerir e vai morrer desnutrido logo depois, beleza? Tanto que alguns venenos para matar cupins, por exemplo, eles agem no protozoário e não no cupim. Olha só que interessante. Os líquens, aparece muito também para vocês os líquens. Os líquens são um exemplo clássico de mutualismo obrigatório, né? Que é uma cianobactéria, né? Que vai estar associada, por exemplo, com um fungo. Ou então, uma alga associada com um fungo, tá? E aí você tem uma relação obrigatória, onde você tem um ser fotossintetizante, tá? Que está fornecendo matéria orgânica, né, para o fungo, e o fungo está oferecendo umidade para essa alga, tá? E ruminantes, né, com bactérias intestinais, o mesmo caso aqui do cupim, essas bactérias produzem a celulase, né, para ajudar na digestão da celulose, fundamental para poder ter os nutrientes extraídos da celulose, né, que é um tipo de carboidrato, tá certo? Aqui temos um outro exemplo muito importante, que são as micorrizas, micofungo, rhiza, raiz, tá? Então, aqui a gente tem uma plantinha e aí você olha a quantidade de fungo que tem na raiz dessa plantinha, tá? Não confundam, tá, as micorrizas com, por exemplo, as bactérias fixadoras de nitrogênio, as Rhizobium, tá? Por quê? A Rhizobium tá aqui, por exemplo, aqui é uma plantinha leguminosa, eu tenho nódulos aqui de Rhizobium. A Rhizobium também é mutualística, tá? E aqui a gente tem o fungo sendo mutualístico com a planta. São dois mutualismos acontecendo aqui na raiz dessa planta leguminosa, por exemplo. Então, o que o fungo faz? Ele amplia a área de absorção da planta,
né? O que ajuda muito ela a obter nutrientes. Você sabe que os fungos liberam enzimas no meio, que digerem substâncias, então vai melhorar, né, toda essa nutrição da planta aqui. E a planta fornece açúcar para o fundo, né? Porque a planta faz fotossíntese, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma gramínea crescendo com a micorriza e sem a micorriza. Aqui no caso não é uma leguminosa, eu não tenho rhizobium aqui, tá bom? Então vamos ali para o quadro um pouquinho, só para eu fazer mais algumas observações aqui nesse mutualismo obrigatório. Às vezes, pessoal, a questão não vai te trazer essa diferenciação entre obrigatório e facultativo, só vai chamar de mutualismo, tu aceita, tá? Mas às vezes a questão pede essa diferenciação nas alternativas, por exemplo, tá? Mas se for uma questão discursiva, é legal você colocar. Muita gente me pergunta, e vários vestibulares, cuidado com isso, erroneamente classificam o mutualismo como sinônimo, tá, de simbiose. Então, peraí. Deixa eu só colocar aqui do lado o termo significado de simbiose. O mutualismo, ele é um tipo de simbiose, mas simbiose são várias relações que se encaixam aqui dentro. Uma simbiose, ó, sim quer dizer igual, mesmo. Biose é o tipo de vida, tá? Então, que relações que os animais são relações ecológicas, a gente pode definir simbiose como relações harmônicas ou desarmônicas em que um ser depende do outro para viver, certo? E aí, que tipos de relações no mutualismo obrigatório se encaixa aqui? Com certeza. Se um deles depende do outro para sobreviver, né? O mutualismo obrigatório é um tipo de simbiose, tá? Mas, ó, pode ser desarmônica também. Aqui vai entrar o parasitismo, é um tipo de simbiose também, tá? Temos mais uma relação que a gente vai ver daqui a pouco, que vai entrar aqui em simbiose, que é o comensalismo. O comensalismo, a espécie comensal depende da outra para sobreviver, então também é um tipo de simbiose. Então, muito cuidado, tá? Você vai achar questões que, quando ele descreve no enunciado uma relação mútua, não tem na alternativa mutualismo, vai ter simbiose. Tudo bem, não tá errado. Mas eu quero que você entenda que simbiose não é apenas um sinônimo de mutualismo. Tá claro isso? Então, por favor, né? Os vestibulares, principalmente mais antigos, tendem a ser mais simplistas em relação a isso. A própria UFSC traz já em algumas edições da sua prova o termo simbiose, né? Referindo-se a mutualismo. Tá errado? Não, de novo, não está errado, mas não é só isso, beleza? Então tá, nesse mutualismo obrigatório, então, alguns exemplos importantes que eu quero que você guarde, então, das micorrizas, tá? Que são fungos mais raiz de plantas, certo? Temos também rhizobium, que não tá aí, mas eu quero que você coloque rhizobium, mais raízes de leguminosas, né? Isso você já viu as bactérias do gênero Rhizobium fazendo a fixação do nitrogênio, né? E aí a planta dando matéria orgânica para essas bactérias. Aqui lembra que eu tô falando de uma bactéria, tá? E aí todas essas outras relações, uma outra muito que aparece muito, os líquens, né? Os líquens, que são algas mais fungos.
beleza? Algas fotossintetizantes, pode até ser cianobactérias também. Lembrando, então, que é uma relação obrigatória. Volta aqui comigo. Mutualismo facultativo ou protocooperação, positivo para os dois, já explicamos ali, só alguns exemplos legais aqui, ó. Ermitão e anêmona. Anêmona, um quinidário que tem toxina e queima. O ermitão, um crustáceo que pega a concha de alguns moluscos vazia para proteger o seu abdômen, e para deixar esse abdômen mais protegido ainda, ele pode colocar anêmonas em cima, já que elas queimam, né? Ele vai ficar mais protegido. Lembrando que ele não morre se isso não acontecer, ele vive de boas, né? Mas ele evita a predação, ele consegue se desenvolver melhor, né? Ele fica mais seguro dessa forma. O que a anêmona ganha em troca? Ganha rolê, né? Sai de rolê, porque a anêmona, ela tem uma locomoção bem restrita ou excesso, tá bom? Aqui temos relações de limpeza, entramos na ideia de relações de limpeza, né? Pássaro palito que vem comer os restos de carne dos dentes de crocodilos e jacarés numa relação de limpeza pós-alimentação. Essas relações de limpeza são bem estudadas no ambiente marinho, por exemplo. Temos nos recifes de coral as estações de limpeza mesmo, que são águas mais calmas, onde animais maiores vêm para ser limpos por esses peixes pequenos que comem os seus parasitas, tá? Lembrando que o texto vai ter que te contar essa historinha. Vai ter que te contar o que está acontecendo aqui. Esse peixe está comendo o parasita da tartaruga e a tartaruga fica melhor sem parasita, certo, pessoal? Então, mas, de novo, não é obrigatório. Agora, aqui chegamos numa relação que dá pano para manga. Porque quando a gente pensa na relação, que relação é essa? A abelha, né, tá vindo pegar o néctar dessa flor, comer o pólen, mas de quebra você sabe que ela faz polinização, certo? Então, essa espécie de planta, ela depende do polinizador para se reproduzir. A abelha depende da planta para se alimentar. Então, aí muita gente, a maioria das questões, ela não faz diferença, ela só coloca mutualismo. Tá? É um tipo de mutualismo. Mas, quando tem mutualismo obrigatório e protocooperação, para você diferenciar, vai depender muito do que o texto falar. Porque assim, tem abelhas que só polinizam uma espécie de planta. Então, se for uma relação em que a abelha é fiel a essa espécie de planta e essa espécie de planta depende desse tipo de polinizador, aí seria algo obrigatório. Mas não é isso que acontece na maioria dos casos, pessoal. Na maioria dos casos, o que a gente tem é que a abelha, ela visita várias espécies de flores, tá? E as espécies de plantas, elas também não são polinizadas só por esse tipo de abelha, por exemplo, tá? Então, por isso, entraria numa protocooperação, beleza? E aí, agora mudamos de categoria, comensalismo. No comensalismo, nós já vamos escrever isso, mas eu tenho uma espécie comensal, né, que, por exemplo, aqui é esse peixe chamado rêmora, que pega carona com o tubarão. Olha aqui, as rêmoras, né, elas pegam a carona, então elas conseguem, né, uma locomoção melhor, se grudando com um animal maior, e ainda podem se alimentar de restos, né, que sobra depois da alimentação desse animal maior, como é o caso, por exemplo, das hienas, né, que comem os restos dos leões. Então, a hiena é uma espécie comensal, as rêmoras são espécies comensais, beleza? Então, vamos aqui anotar também, antes de ir para mais exemplos. Então, como eu falei para vocês, o comensalismo entra aqui, tá? Num tipo de simbiose. Aqui a gente anotou um, vamos anotar outro. Comensalismo. Então, eu tenho uma espécie comensal, tá? Para ela é positivo, que depende de outra para viver. E essa outra ajuda
tá? Essa outra espécie, para ela é zero, ou seja, é neutro. Ela não tem benefício, mas também não tem prejuízo. Os cientistas analisam, né, que para ela a taxa de crescimento não muda, o desenvolvimento não muda, e para outra é fundamental a sobrevivência, tá? Só que como eu falei para vocês, a gente tem subtipos de comensalismo, tá? O comensalismo pode ter o tipo, vamos colocar aqui os tipos: inquilinismo, ou epifitismo, que é quando uma espécie mora na outra, tá? E aí o termo epifitismo é usado para plantas, quando uma planta mora em cima da outra, uma planta epífita, né? E o termo inquilinismo é quando você tem um animal, né, morando dentro de outro animal ali, por exemplo, tá? Que é o que acontece com o peixe-palhaço e a anêmona, por exemplo, que seria um tipo de inquilinismo, né? Porém, olha só, aí a gente depende muito do que aquilo que eu falei para vocês. Alguns cientistas já observaram que, apesar do peixe-palhaço morar na anêmona, tá? Sai de inquilinismo e vai para mutualismo facultativo, porque descobriram que além do peixe-palhaço ter benefício, a anêmona também tem. Então, se os dois tiverem benefício, sai da categoria inquilinismo e vai para mutualismo. Aí tem que ver se é obrigatório ou facultativo, beleza? Tá, temos ainda um tipo de comensalismo chamado de foresia ou forésia, que é quando a gente tem o transporte, né, alguns vetores que não são afetados, por exemplo, no ciclo, né? O caso, por exemplo, do mosquito da dengue, que transporta o vírus sem ser afetado. Então, ele não está sendo afetado, então é um tipo de comensalismo chamado de foresia. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu coloquei com acento, né? Preciso até rever se é aceito mesmo os dois, tá? Então, aqui na forésia, a gente tem, por exemplo, um inseto transportando ácaros, tá? Sem ser afetado. Aí, olha só a história. Nós transportamos ácaros, com certeza, de um lugar para o outro, né? Será que esse ácaro, essa relação minha com o ácaro é um comensalismo? Ou, porque para o ácaro é bom ser transportado de um lugar para o outro, né? Só que eu tenho que ver se eu sou afetada nessa relação, tá? Muitas pessoas são, porque são alérgicas ao ácaro. Aí você teria uma relação de parasitismo, né? Percebe que tudo depende de como está descrito essa relação. Agora, se eu não sou afetado pelo ácaro e ajudo ele a se transportar, ótimo, né? Que é o que acontece aqui, ó. Quando um picão, por exemplo, um carrapicho gruda na barra da tua calça, gruda no pelo de um animal sem prejudicá-lo. E aí a gente ajuda nessa dispersão, né? Então essa seria então um tipo de foresia. E aqui o Aedes e o vírus da dengue, né, também um tipo de foresia. Cuidado, tá, pessoal? Porque eu vi recentemente numa prova, acho que foi da UNB, falando da relação na malária, do anófilis. Lembra que o anófilis é o hospedeiro definitivo, tá, do Plasmodium. Então, ele é afetado pelo Plasmodium, tá? Ele vai ter, existe uma relação ali de parasitismo, tá certo? Então, depende muito de que tipo de relação estamos falando, tá? Desculpa, mais uma imagem ainda. Aqui do epifitismo, né, muito cobrado nas provas, a história das bromélias, né, das orquídeas, das bromélias aqui. Lembra, né, isso é muito associado em questões de bioma, né, Mata Atlântica tem muitas epífitas, aí junta lá com a aula de botânica, quando você viu tipos de raízes, né, essas plantas epífitas, elas têm raízes cintura, que não é uma raiz parasita, né, é uma raiz só para se prender, certo? Então, elas precisam desse suporte para sobreviver, tá? Beleza, pessoal. Então, olha só, lembrando que o comensalismo, tá, é um tipo de simbiose para a espécie
comensal. Agora eu vou lá do outro lado para a gente falar das desarmônicas. Competição. Na competição, aqui a gente tem uma relação, né? E praticamente quando os seres competem, vale a mesma regra que a gente viu na aula passada, de que é ruim para os dois. Então, nós temos ali, vamos colocar aqui agora, uma relação desarmônicas do tipo competição. Essa competição, então agora ela é interespecífica. Você vai perceber que em várias questões eles trazem, né, para deixar bem claro que tipo de competição é, uma vez que existe a intraespecífica. Então, nesse caso, temos negativo para um e muito negativo para o outro, né? Então, sempre eu tenho um ganhador e um perdedor, certo? Por quê? Porque toda competição, ela leva ao que a gente chama de princípio de Gauss, também chamado de princípio da exclusão competitiva, levando a um perdedor, tá? Então, duas espécies, e aqui entra muito a história, né, de nichos ecológicos. Quando que duas espécies competem, pessoal? Isso daqui vai acontecer quando a sobreposição de nichos, de preferências, tá? Então, olha só, ó como, por exemplo, a UFPR trouxe uma questão que falava que tinha uma espécie A que vivia numa determinada área, e aí chegou uma espécie B, e aqui seria a área, tá, do ambiente que essas espécies estão ocupando. Percebe que deu ruim aqui, ó? Aqui tá rolando sobreposição de nichos, porque elas estão vivendo no mesmo lugar, e aí eles mostraram que estava acontecendo isso, e aí depois de um tempo, o que aconteceu? Espécie A, espécie B. O que aconteceu? Nessa área, né, a espécie, eu fiz um pouquinho diferente aqui, perdão, deixa eu arrumar melhor esse gráfico para você entender o significado dele, saiu bem bonitinho lá na prova. A espécie B ganhou o território e a espécie A ficou aqui. Interpreta esse resultado para mim. Competiram, tá? A espécie B ganhou esse território e a espécie A ficou com o território reduzido. Então, houve um princípio de exclusão competitiva. Perceba que isso daqui não está avaliando taxa de crescimento. Quando o gráfico for de taxa de crescimento, vai ser igual está mostrando aqui, ó. Vem aqui na imagem para vocês. Aqui a gente tem duas espécies, tá? Espécie de Paramecium aurelia e Paramecium caudatum, tá? O aurelia está em vermelho, taxa de crescimento separada do caudatum, e taxa de crescimento do caudatum em azul. Vocês estão vendo que as duas crescem separadamente nesse nível aqui. Aí, quando você coloca as duas juntas, você observa que a aurelia não cresce tudo o que poderia, tá? E a caudatum acabou sendo prejudicada, né? Acabou morrendo naquela localidade. Portanto, prejudicou um pouco a aurelia, né? E prejudicou muito a caudatum. Quem venceu essa competição? A aurelia, tá? Então é isso que vai aparecer para vocês analisarem, belezinha, pessoal? Então aqui fechamos então a competição específica, tá? Então, o princípio de Gauss aparece com sobreposição de nichos, beleza?
E aí, predação, né? Predatismo, lembrando aqui da história de relação predador-presa, esse gráfico também costuma aparecer, provas do Enem, vocês sabem que o Enem adora relações ecológicas, tá? E claro, nos demais vestibulares isso aparece dentro das questões de ecologia, né? Uma relação de predação. Então aqui, pessoal, na relação predador-presa, né, o que a gente tem? A gente tem que sempre lembrar que o predador, ele mata a presa. Então, claro que para a presa é ruim, para o predador é bom, tá? Mas a gente tem que pensar nisso como população. Então, as frases que aparecem nas provas e que muitas vezes os alunos têm medo de marcar é o seguinte: a presença de predadores num determinado ecossistema é benéfica para a população de presas. Muita gente coloca isso como falso. E isso é verdadeiro? A presença de predadores numa área vai eliminar os mais fracos, vai eliminar as presas mais vulneráveis, mais doentes, seleção natural, e aí você tem uma população de presas, né, mais forte ao longo do tempo, tá? Claro que precisa estar em equilíbrio, eu não posso ter excesso de predadores, senão vai acabar com a população de presas, levando à extinção, né? Mas por isso que oscila, tá? Então, quando você tira um predador de um determinado ecossistema, você tende a ter uma superpopulação de presas e isso também não é legal para a saúde da população, beleza? Então, é isso que a gente tem que saber analisar nesses gráficos de predador e presa. Aqui, a herbivoria, que é um tipo de predatismo, tá? Que pode aparecer nas provas para vocês quando estiver falando de um animal comendo plantas, né? O elefante é predador da grama, né? Mas pode aparecer como uma herbivoria. A lagarta comendo a folha é uma predação do tipo herbivoria, beleza? Só um detalhezinho aqui. E aí chegamos nas relações de parasitismo, que merecem, então, toda uma atenção especial. Vamos anotar já já. Primeira coisa, temos parasitas externos ao nosso corpo, que são os ectoparasitas, tá? E temos os parasitas internos, ou endoparasitas. E aqui entra aquele termo para vocês, por exemplo, ó. Os vírus são organismos, ó como pode aparecer, endosimbiontes. Olha que bonito. Endo, interno, simbionte. Porque ele faz uma simbiose com o hospedeiro. Ele precisa do hospedeiro para sobreviver, tá? Aqui a gente teria uma ectossimbiose, por exemplo, da sanguessuga ou dos mosquitos hematófagos, tá? Enfim, bactérias, vermes, tá? Vamos ali do outro lado para a gente escrever isso. Então, o parasitismo, vamos deixar aqui de novo, é um tipo de simbiose. E aí a gente tem, então, o parasita prejudicando o hospedeiro, tá? Então, no parasitismo, eu tenho positivo e negativo, assim como no predatismo, tá? Mas aqui a gente tem o parasita e aqui a gente tem o hospedeiro. Então, como é que eu defino uma relação de parasitismo? O parasita suga ou pega, né? Se suga entre aspas, recursos do hospedeiro. Então, ele não come o hospedeiro inteiro, tá? Ele pode matar, não é o objetivo dele matar o hospedeiro, né? Mas é claro que a morte pode acontecer como consequência, né, desse parasitismo, mas não é o objetivo principal, beleza? Então, só colocando aí que a gente tem os ectoparasitas e a gente tem os endoparasitas. O UFSC já colocou isso daqui numa das suas provas, tá? E finalizando aqui, amensalismo ou antibiose, exemplo clássico, já vou anotar isso para vocês, mas a gente tem quando uma espécie inibidora
tá, acaba prejudicando outras espécies, porque essa espécie inibidora, ela libera substâncias químicas no meio que acabam matando outra espécie. O amensalismo ou antibiose, ele pode ser uma relação zero e negativa ou positiva e negativa, tá? Já vou citar alguns exemplos aqui para vocês, como o da maré vermelha, aonde a gente tem uma alga, né, que é do tipo das pirrófitas dinoflagelados, que quando se reproduzem demais, liberam uma toxina. Então, essa toxina acaba inibindo o desenvolvimento de outras espécies de peixes. Mas, se o texto te falar que essa alga não tem benefício nenhum e acaba prejudicando outras espécies, né, seria zero e negativo. Mas há estudos mostrando que as algas acabam tendo algum benefício nisso, tá? A mesma coisa quando a gente analisa esse antibiograma aqui, onde eu estou vendo uma relação de amensalismo. O fungo, ele está produzindo uma substância que mata bactérias. Só que se o fungo não tiver benefício, é zero para ele. Mas se o fungo tiver mais espaço para crescer, né, seria esse caso também. Então, nós vamos anotar aqui, por definição, tá, que no amensalismo, eu vou ter as duas situações. Pode aparecer o termo só antibiose, tá, para vocês. Eu acho até mais fácil o termo antibiose, porque eu lembro de antibiótico, né? Que é a relação, então, do fungo ou de outros seres vivos produzirem uma substância que mata as bactérias, né? Então, essa relação vale a pena a gente comentar aqui, ó. Amensalismo ou antibiose. Então, nesse caso, eu tenho uma espécie inibidora e uma espécie amensal. Em todos os casos, a espécie amensal, tá? Ela é prejudicada, beleza? Só que, como eu falei para vocês, a espécie inibidora, para ela, pode ser zero ou positivo, beleza? Pode ser neutro ou positivo. Quer um outro exemplo que é neutro? É relatado ali, por exemplo, elefantes pisoteando a grama e matando a grama ou matando formigas, por exemplo, que estão ali no chão. Que benefício o elefante teve com isso? Nenhum. Né? Então, ele está inibindo o crescimento daquela grama pelo pisoteio constante. Né? Ele está prejudicando o desenvolvimento do formigueiro, né, pelo pisoteio. Tá? Então, ele está inibindo, mas para ele é neutro e para as formigas é ruim. Tá? Então, a gente tem, por definição, né, essa espécie inibidora, uma outra relação é a história da tênia, por exemplo. A tênia, você aprendeu com o Sardá, que o nome dela também é solitária, né? Porque, apesar da pessoa, como é que a pessoa pega uma tênia no intestino? Ela tem que engolir o cisticerco, com a larva, em carne, né? Mal cozida, por exemplo. Então, aí, o que vai acontecer? Ela pode engolir vários cisticercos. Só que, quando a tênia começa a se desenvolver, a que cresce primeiro começa a liberar uma substância inibidora que mata as amiguinhas, né? E aí, consequentemente, você tem um amensalismo. Só que é muito doido, porque eu não poderia, olha só, classificar se for só Taenia solium, se for todas da mesma espécie, seria um amensalismo intraespecífico. Né? Então, na verdade, isso, apesar de liberar uma toxina, eu não posso chamar especificamente de amensalismo dentro da biologia, porque amensalismo só vale para espécies diferentes, né? Então, se for entre Taenia solium e Taenia saginata, tá? Aí, beleza, é um amensalismo. Se for entre duas tênias da mesma espécie, aí seria uma competição, tá bom? Então, o que eu vou colocar aqui é que a espécie inibidora pode... Esse, a caneta já tá ruim. Pode liberar toxinas
que prejudicam a outra espécie. Beleza? Então lembra, né, desse tipo de desenvolvimento. E a última, pessoal, que o Enem cobrou recentemente, tá? Sinfilia ou esclavagismo, que é quando uma espécie se aproveita do trabalho de outra, tá? Exemplo clássico: formigas com gafanhotos, o gafanhoto comendo, roubando lá a comidinha do formigueiro, tá? E aqui a gente tem o tico-tico, né, que choca todos esses ovos aqui, só que se você olhar bem na imagem, são ovos diferentes, porque esses maiores não são do tico-tico, são do chupim, que coloca os ovos para o tico-tico chocar, né? E é uma relação tão absurda do ponto de vista da sacanagem aqui, porque o chupim, se não tem lugar no ninho para ele depositar os ovos, ele arranca os ovos, joga os ovos do tico-tico para fora para colocar os dele, né? E o tico-tico nem percebe que os ovos não são dele e acaba tendo que chocar e alimentar esses filhotes, né? Então, vamos só anotar ali, essa é a nossa última relação. O esclavagismo ou sinfilia. Então, quando você tem uma espécie positivo e negativo, tá? Uma espécie se aproveita do trabalho de outra. Acho que fica mais claro aqui para vocês. Belezinha, queridos? Fechamos então as nossas lindas relações ecológicas, tá? Faça bastante exercício, eu acho um assunto bem gostoso e tranquilo, né? Mas claro que precisa treinar, tá bom? Era isso então, fico por aqui. Beijo, tchau, tchau.